gerenciamento, eu penso, apego ao modelo, lucro a curto prazo, trabalho, evitar a temer mudanças, está razoável. Novos paradigmas. Novo paradigma, concorrência global, administração descentralizada, Japão, produtos de boa qualidade, liderança, causa e efeito. Melhoria contínua, lucro a curto e a longo prazo, sócios, a mudança é uma constante, defeito zero. Simeão continuou. Claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada no novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração, do vértice para baixo. Faça o que eu digo. Quando eu quiser sua opinião, eu mesma darei para você. Viver segundo a regra de ouro, que diz: quem tem o ouro faz as regras. Simeão dirigiu-se calmamente para o quadro outra vez, dizendo: vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular. Ele desenhou um triângulo e subdividiu-o em 5 partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas Forças Armadas, por exemplo, temos o general no topo, com coronéis, seguidos por capitães e tenentes, sargentos e, adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas de linha de frente muitas vezes se referem a si mesmos como soldados e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo, o general ou os soldados? Os soldados, claro, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: vamos dar um passo de cada vez e adaptar este modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general, o vice-presidente no dos coronéis, os gerentes intermediários no dos capitães e tenentes e os supervisores no dos sargentos. Agora adivinhe quem está na base da organização típica? Os soldados. 3 de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, o pregador iniciou. Agora nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Lee, Simeão sorriu. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais próximo do cliente, o presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes, falei. Quer dizer que eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Acho que isso faz muito próximo dos clientes. Sim, ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo. Mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar seu trabalho. Teresa deixou escapar. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este, Simeão anunciou, afastando-se do quadro. E perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva. Este é um modo eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando este estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que depois das grandes vitórias do princípio do século XX, as pessoas voltassem para casa acreditando que este estilo de poder de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que queria. Muitas pessoas provavelmente voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares.
É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras, Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu muito bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Este modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe, ele começou, quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Com certeza, eu não gostaria que fosse assim. Pelo menos conscientemente, quem respondeu. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe, longe do cliente. Ela respondeu rapidamente. Bela observação, Kim. Simeão exclamou. Isso é exatamente o que acontece com uma mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se você tivesse que ir à sua organização e perguntasse aos empregados quem eles estão tentando agradar ou a quem eles servem, qual seria a resposta da maioria? Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que diria o patrão. Respondi sem hesitar. Sim, de fato estou seguro de que os empregados da minha fábrica diriam algo como: estou aqui para fazer o que o chefe diz, estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um tanto confusa quando disse vagarosamente: Ah, isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador. Porque se o cliente não estiver sendo servido e satisfeito, não vai haver um próximo seminário, pois logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro. Seguindo o que a Teresa disse, suponho que nosso paradigma de cima para baixo esteja ao contrário. Suponho que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e lugar não seja adequado hoje. E se, como Teresa sugeriu, intervêssemos o triângulo, invertêssemos e colocássemos o cliente no topo? E se, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores e a seguir todo o resto? O novo modelo poderia se parecer com este. Simeão afastou-se do quadro. Acho que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio? Acho todo esse papo interessante na teoria, mas esqueça-se dele no mundo real. Novo paradigma, cliente no topo. Aí vem os associados, empregados, supervisores, gerentes, vice-presidentes, presidente. Simeão sorriu placidamente. Por favor, aguente-me mais um minuto ou dois, Greg. Vamos imaginar uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine como mostra a pirâmide, uma organização em que os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pirâmide abaixo. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante.
E se você estivesse tudo de cabeça para baixo? Talvez liderássemos melhor servindo. No hospital, a enfermeira acrescentou: eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em remover todos os obstáculos, todos os entraves, para que os empregados possam servir aos seus pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, o pregador concordou. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de removê-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivota. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez coma seu almoço e desaparece. Acho que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. É uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da cerimônia do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Depois do almoço, resolveram andar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo e eu menti polidamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu queria dar um passeio. Caminhamos uns minutos em silêncio até que ele perguntou: o que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade, de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas continuo ouvindo, respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso poderia funcionar no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg, eu disse apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez, em menos de 5 minutos, eu mentia para Greg. As palavras de Simeão não eram língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando as ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para iniciar nossa sessão da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou: sei que você era considerado um bom líder há alguns anos, e eu respeito isso, Simeão, mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizesse o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. No mundo perfeito você pode estar certo, mas fazer o que as pessoas querem nunca funcionará neste mundo. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deviam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem, os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer as vontades e satisfazer as necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não hesitou. Como pai, por exemplo, se eu permitisse que meus filhos fizessem o que quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse, dando o que as crianças querem. Estou seguro de não estar dando o que precisam. Todas as crianças, como os adultos, precisam de um ambiente com limites, um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidades, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar.
as pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar $20 por hora. Se fôssemos pagar-lhe $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer um vidro muito mais barato. Se aceitássemos a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam, mas certamente não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. Sim, o sargento acrescentou. Acho que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam em estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia a necessidade de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, Simeão explicou, é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é um pouco complicado? Questionou Kim. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades diferentes. Embora eu acho que há certas necessidades, como receber tratamento respeituoso, que são universais. Grande questão, Kim, apartei. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade forte, enquanto minha filha, Sarah, era mais dócil. Com certeza eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado certamente tem uma série de necessidades diferentes das de alguém que trabalha há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e por isso acho que o líder precisa ser flexível. Simeão continuou. Se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente quais são as necessidades das pessoas que lideram. Quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que essas pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se: quais são as minhas necessidades? Isso os ajudará a descobrir as dos outros. Bem, Greg adiantou-se. Chuck, o operador da retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Eis um bom começo, Greg, Simeão replicou. Tudo o que você disse supre muito bem as necessidades físicas de Chuck. Mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais brilhante dos participantes do retiro, pensei, levantou-se, caminhou em direção ao quadro e desenhou outra pirâmide. Depois disse: Não posso acreditar que estou fazendo isto, mas vou obedecer a Simeão, falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Pare com isso, John. Não é fácil para mim. Kim rebateu com um pequeno sorriso. No curso da psicologia aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo, comida, água e teto, o segundo, segurança, proteção e assim por diante. A enfermeira afastou-se do quadro antes de prosseguir. Se bem me lembro, as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, supondo que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, junto com o estabelecimento de limites, de regras e padrões, como disse Simeão hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção.
Isso nos leva a concluir que Maslow não era de jeito algum adepto à permissividade do país. Hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Autorrealização, autoestima, pertencimento e amor, segurança e proteção, comida e água. Continua, Kim. Você está com a corda toda. Kim abriu um largo sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer modo, uma vez atendido os 2 níveis básicos de necessidade, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Vou terminar, a enfermeira continuou sorrindo. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a exigência passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que deduzi foi que se autorrealizar é se tornar o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível. E, se compreendendo corretamente o que disse Simeão, o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acho que Chuck, da retroescavadeira, jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível da retroescavadeira. Seja como for, isso agora soa familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não, é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para Greg? Para terminar o dia, saímos porta fora, marchando e cantando o jingle do exército que dizia que as pessoas têm que alcançar a própria excelência. O modelo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Simeão estava sentado esperando quando cheguei à capela alguns minutos depois das 5, terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado, respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos. Isso me dá algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito irritado com Greg. E foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa de seu treinamento no exército. Por que você não dá um basta ou pede para ele sair, em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como esse em sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros 2 vice-presidentes, de que recordo vivamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e que precisavam ser cutucadas para trabalhar. Assim como Greg?
Ainda não tenho ideia daquilo em que Greg acredita, John, mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos precipitados. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender, e eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Acho que esta é uma boa política, concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas da maneira que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é mesmo, John? Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay e Kenny, em nossas reuniões, eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe, Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando do lado deles, às vezes do meu. Duro o lugar dele, comentei. Não para Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: Por que você simplesmente não despede aqueles dois idiotas para que possamos começar a ter reuniões mais respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou e despedi-los. Ao contrário, John, ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer à companhia. Quando perguntei por quê, ele me olhou nos olhos e disse: Porque, Len, se nós adotássemos só o seu jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora Jay, Kenny e eu brigássemos muito, nossas discussões e decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte e aos outros gerentes da fábrica de que não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer: em nossas reuniões de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. A propósito, você vai poder reunir-se comigo para o café da manhã em vez dessas sessões na capela? Infelizmente, sinto ter de lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-se permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisa de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco ferido. Sim, como disse domingo de manhã, os frades fazem as refeições junto à clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou o meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Eu conhecera o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo na segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas e me parecia muito velho, cansado e um pouco senil. E Lynn Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar o café da manhã comigo, e a permissão fora negada. Eu simplesmente não entendia. Mas para ser completamente honesto, além de rejeitado, eu estava irritado por ter de me levantar àquela hora miserável por mais 4 dias.
Em tom condescendente pedi: por favor, não leve a mal, mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar o café da manhã comigo? No começo eu provavelmente achei, ele respondeu, mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas duas características têm a capacidade de interpor-se no caminho de nosso crescimento se deixarmos. Sim, balancei a cabeça sem ter ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já assinava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nesta linda manhã? Ontem no jantar nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder do nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo, foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi que Greg levantava os olhos e um ou dois outros também pareciam desconfortáveis. Provavelmente você acha isso porque é cristão, Teresa continuou. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos, Simeão enfatizou. Cheguei a esta conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar, mas garanto-lhe que a memória delas é muito pragmática. Por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não venha aqui para isso. Eu vim aqui. Não, eu fui mandado para cá para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve, rebati. Você gostou da definição de liderança que demos juntos há 2 dias, Greg? Simeão perguntou. Sim, de fato gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum, está certo? Certo. Bem, não conheço ninguém vivo ou morto que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos analisar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos desse planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, não chega à metade do número de seguidores do cristianismo. 2 dos maiores dias santos desse país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus. Em nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há mais de 2.000 anos. Não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda, ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões, hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do segundo lugar. Entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador de repente exclamou. Acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem me lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chamava de autoridade, e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre o seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por compartilhá-lo com você. Eu recebi de graça, por isso o darei de graça, ele disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro e de novo desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividido em 5 partes. Na parte de cima escreveu liderança dizendo: como estamos tratando de liderança, eu a coloquei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o poder da liderança a serviço. E, uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei isso de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce a longo prazo,
suportando o teste do tempo, deve ser construído sobre autoridade. Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele continuou, você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação da sua influência. Alguém lembra como definimos a autoridade? A enfermeira falou alto sem mesmo consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado por causa da sua influência pessoal. Isso mesmo, obrigado, Kim. Então, como exercer influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem o exercício descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento da minha carreira, talvez até mais do que com a dela. É como você disse, Simeão. Ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me serviu sem que eu mesmo soubesse que isso estava acontecendo. Obrigado por essa contribuição, Lee. Você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram alguém que de algum modo serviu